Fala, meus amigos do Planejamento 365, nós vamos falar agora sobre uniforme, um tema de direito do trabalho importante aqui, um tema que foi inserido pela reforma trabalhista, uma situação que gera aqui grandes discussões na jurisprudência, inclusive neste vídeo eu vou trazer um julgado aqui que inclusive contraria o dispositivo criado pela reforma trabalhista, então a situação é realmente muito discutível. Instituição de uniforme, utilização de uniforme com logomarcas da empresa, de parceiros, vamos dar uma olhada nisso tudo aqui. Vamos começar falando o seguinte, ó, eu tenho o artigo 456A da CLT, que foi inserido pela reforma trabalhista, para nós tentarmos acabar com a discussão se a instituição de uniformes com logomarcas, com logotipos, se isso geraria um dano moral ou não, se geraria o direito ao recebimento de um dano moral. Isso vem sendo muito discutido na Justiça do Trabalho. Imagina o seguinte, que eu uso o uniforme da empresa. Ok, a empresa me dá o uniforme bonitinho, direitinho, só que é uma camisa cheia de logomarcas da própria empresa, de empresas do grupo ou de empresas parceiras. Então, eu ando ali como se fosse um outdoor. A pergunta é, isso gera dano moral ou não? É uma exploração da imagem do empregado ou não? Se nós lermos o artigo 456A da CLT, nós vamos perceber que o legislador diz que não tem problema nenhum, que é lícita a inclusão desses logotipos, dessas logomarcas, que não tem problema nenhum. Porque a instituição do uniforme, eu coloquei para vocês aqui, a instituição do uniforme é um jus variandi do empregador. Faz parte do poder de direção do empregador. Então, se vai utilizar o uniforme ou não, se o empregado vai ter uniforme ou não, isso é jus variandi do empregador. Eu nunca utilizei uniforme. Vem o empregador e fala, Bruno, a partir de agora vamos utilizar uniforme. Ok, passo a usar o uniforme. Eu sou o subordinado, esse é um poder de direção do empregador. Ele pode instituir ou não o uniforme. E o artigo 456 da CLT diz que quem vai definir o padrão de vestimenta é o empregador. Então é ele que vai definir qual é a vestimenta, qual é a cor da vestimenta, se vai ter logomarca ou não. Essa definição aqui do padrão é feita pelo empregador, cabe a ele. Claro que a gente tem que pensar sempre em razoabilidade, em possibilidade de abusos. Esse padrão de vestimenta aqui não pode ser um padrão que viole a moral, por exemplo. Eu não posso definir como um padrão de vestimenta uma mini saia para as empregadas da minha empresa, não, porque isso viola ali a intimidade, a moral delas. Pode ser que alguma empregada não goste, ela estaria no direito dela. Mas veja que o padrão eu que vou escolher. E dentro dessa questão do padrão, você tem a logomarca da empresa e de empresas parceiras. Pelo dispositivo da CLT, eu falei para vocês que não há dano moral, não há violação a direitos. Só que a gente sabe o seguinte, a reforma trabalhista, ela entrou em vigor no dia 11/11/2017. Então a gente esperava que ela acabasse com essa discussão, que não há aqui dano moral. Só que eu venho aqui e trago para vocês uma decisão do TST de um julgamento de outubro de 2019. Ó, outubro de 2019, o que o TST trouxe? A primeira turma do TST, claro que não representa ali o entendimento do TST como um todo, é só da primeira turma, a gente tem divergência, a gente tem outras turmas que entendem que não há ali qualquer violação a dano moral. Mas veja o que a primeira turma entende sobre isso. Ó, dano moral, uso indevido da imagem, logomarcas do uniforme. Esta corte já pacificou o entendimento de ser devida a indenização
pela utilização indevida da imagem do empregado, que usa uniforme com propagandas, justificando a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, com fulcro nos artigos 21, 87, 927 do Código Civil. Então vejam que a primeira turma, no final de 2019, continuava a condenar aqui por entender que há uma violação à imagem do empregado, que o empregado não pode ser ali utilizado como se fosse um outdoor para propaganda, sendo que o dispositivo legal é explícito ao falar que pode, ou seja, que não haveria violação a direitos, ok? Ainda falando em uniforme, nós temos dentro do mesmo artigo 456A da CLT a questão sobre a responsabilidade pela limpeza, pelos custos da limpeza. De quem é a responsabilidade pelo custo? Vejam o seguinte, eu, empregador, tenho a responsabilidade por fornecer. Eu não posso cobrar o uniforme do meu empregado. Eu tenho que fornecer aquele uniforme. Mas o dever de cuidar é seu. Ou seja, o dever de lavar é seu. Num primeiro momento, nós vamos falar que a responsabilidade pela limpeza é do empregado. E os custos relacionados a essa limpeza também são do empregado. Por quê? Nós estamos falando de uma limpeza comum. O que é a limpeza comum? Sabão. Se quiser colocar um amaciante, bota um amaciante também, mas é uma limpeza comum, sabão. Quem tem que arcar com esse custo é o empregado. Pô, vai ser o mesmo sabão que ele usa para lavar as outras roupas dele. Então, seria do empregado. Só que pode ser, dependendo da situação, se for uma empresa de gêneros alimentícios, por exemplo, se for um hospital, algo do tipo, pode ser que seja necessária uma desinfecção, uma lavagem especial, com a utilização de produtos especiais. Aí nós colocamos aqui como a limpeza especial, com produtos específicos. Essa limpeza especial, esses produtos específicos, nós não podemos colocar na conta do empregado. Esse tipo de limpeza aqui é responsabilidade do empregador. Quando a gente fala que é responsabilidade do empregador, seriam os custos. Então, como é que o empregador vai poder fazer? A não ser que exista alguma norma coletiva em sentido contrário. Mas olha o que acontece. Há necessidade de utilização de um produto especial, então eu, empregador, vou comprar o produto especial e vou entregar para o meu empregado. Quando você for limpar o seu uniforme, utilize este produto aqui. Ou eu posso ter para minha responsabilidade pela limpeza. Então você vai deixar o uniforme aqui, eu vou mandar lavar, vou mandar desinfectar, porque aí o interesse é meu também. Se eu sou dono de uma empresa alimentícia, eu não quero problema com vigilância sanitária, eu não quero problemas aqui com a higiene dos produtos. Se eu estou no hospital, se eu sou o dono do hospital, igualmente, eu não quero nenhum problema aqui com limpeza. Por isso que, neste caso, o custo ele é meu, porque faz parte do meu próprio interesse como dono do negócio. O risco é meu, o ônus é meu. Perfeito? Para a gente fechar, tem uma situação que acontece muito aqui com as lojas. Eu falei que os custos para a aquisição do uniforme, eles são do empregador. O empregador vai comprar o uniforme e vai entregar para o empregado. Só que olha o que acontece muito com as lojas, loja de roupa. Está passeando lá no shopping, batendo a perna, entrou numa determinada loja, ok? Está lá o vendedor, a vendedora com roupa bonita, bacana. Você falou, rapaz, roupa maneira, cai bem, né? Direitinho, malha parece ser boa. Aí a vendedora ou o vendedor, você gostou da roupa? Ó, é aqui da nossa loja, é da coleção tal, vou te mostrar. Então veja, a primeira vitrine foi o próprio vendedor, é a roupa da loja. Aí você fica, será que a loja deu a roupa para ele utilizar? Porque aquela roupa, na verdade, ele está utilizando como se fosse o uniforme dele. Será que a loja deu? Não, a loja não deu.
A loja concedeu um desconto para o empregado comprar. A roupa é do empregado, mas ele teve que comprar. Ué, peraí. Mas ele usa aquela roupa dele porque ele quer ou porque ele é obrigado? Ele é obrigado. A empresa diz, ó, você tem que utilizar a nossa roupa como uniforme, mas eu sou bonzinho, eu vou te dar um mega desconto para você adquirir. Não pode. Essas empresas, essas lojas aqui são condenadas à devolução dessas quantias. A Justiça do Trabalho determina aqui a devolução do valor gasto com a aquisição dessas roupas, porque elas são consideradas uniforme. Se eu sou obrigado a trabalhar com uma determinada roupa, ela é o meu uniforme, então eu não posso gastar R$1 na aquisição. Tem que ser concedido pelo empregador. Tá bom, meus amigos? Espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Depois voltamos aqui no nosso planejamento 365. Um abraço.